quinta-feira, galera, não é sexta-feira, Silvestre. Silvestre querendo saber o que ia tocar hoje. Hoje não toca. É só de sexta? É de segunda, quarta e sexta. Tá. Agora, hoje não vai tocar nada, mas se o Pachecão tiver um jump aí, quiser botar um jump, sempre bem-vindo o jump, né? Tamo aqui, galera! Hoje é quarta e quinta. Ou é sexta e segunda? Quinta-feira. Vem com a gente! Quebra o protocolo, Michele! É o Pachecão! Boa, galera, até 7 da noite nós vamos juntinho, um respiro só, informação. E olha que dupla! Olha que dupla! Bora, Pacheco, sobe essa música! Ó, vamos ver se os câmeras estão certos, ó. Olha que efeito, olha que efeito! I get up! O joelho tá bom, né? Gente, eu não tô escutando você, tá, Fini? Só pra saber se você estiver por aí. Você não imagina o que ele tá falando aqui na minha orelha. Agora eu te escutei, Fini. Estamos aqui com essa super dupla maravilhosa. Vamos sumir todo mundo. Não dá pra vocês sumir, vocês estão sentados. Não dá. Mas olha aqui, ó. Osmar Garrafa, Alexandre Silvestre. E hoje a gente vai falar muito sobre a vitória do Corinthians na Copa do Brasil. Mas, no timão, a temperatura tá fervendo. É a história da gripe, né, Michele? Um espirro. Como sempre, no Corinthians a temperatura ferve. Isso porque ganhou, hein? Tem bomba no clube, eu não vou contar qual é. Eu não vou contar. Daqui a pouco o Thiago Salazar vai contar a bomba que caiu no Corinthians hoje. Mas confirmou mesmo? É aquilo? Confirmou. Caraca. Já foi detonado. Coisa complicada. Assim, ó. Ejetou. Eita. Ih, quem foi? Já já você vai saber. Fica ligado. Tem ainda o duelo do Palmeiras logo mais contra o Botafogo de Ribeirão. José Paz está no Allianz Parque e vai mostrar pra gente o ambiente por lá. Beijo, Zé. Já voltou a voz, será, deste homem? Voltou. E o São Paulo encara o Águia de Marabá com cobertura completa, claro, da nossa equipe. Você vai conferir também reportagem especial sobre Ayrton Senna e muito mais. Então, ó, prepara, se você for corintiano, o seu chá, palmeirenses e demais queridos, Coca-Cola, refrigerante, groselha, café com leite, pão com manteiga, o que for. Bora! Dicas! Vem com a gente! Bora lá! Gazeta Esportiva está de volta, segue direto para o Allianz Parque, onde está José Paz. Boa noite, Zé. Chega mais para a conversa com as novidades do nosso Verdão. Fala, Michele, beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. A voz está mais ou menos. Tá voltando ainda, mas eu tô aqui firme e forte. Daqui a pouquinho tem jogo importante no Allianz Parque, 21h30, tem Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Terceira rodadinha da Copa do Brasil. Como o jogo é só 9h30, o clima tá muito tranquilo por aqui ainda. Márcio Luiz Gabriel vai mostrar para vocês o clima na Rua Palestra Itália. Muita tranquilidade, aquele vai e vem de carros, né? A galera voltando para casa depois do trampo. Ainda não rolou aquele bloqueio aqui da Rua Palestra Itália que rola em dias de jogos. Então, muita tranquilidade. O torcedor vai chegando aos pouquinhos por aqui, é bem verdade, um ou outro já aparecendo em frente ao Allianz Parque, é um jogo importante, o Palmeiras estreando na Copa do Brasil, o Verdão buscando aí o seu pentacampeonato na competição, é muito título do Palmeiras na Copa do Brasil. Vai ter o duelo do Abel Ferreira com o Paulo Gomes, que também é um treinador português, treinador da equipe do Botafogo. O Abel deve mexer bastante nesse time do Palmeiras, tem uma sequência dura de jogos, é muito jogo, é Copa do Brasil, é Brasileirão, é Libertadores, o Palmeiras vai, viaja, volta, enfim, o Abel deve poupar aí alguns jogadores, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, mas essa minha primeira entrada eu quero falar um pouquinho do Estevão, jogador aí de 17 aninhos, só cria da academia, cria do Palmeiras e que estaria sendo aí olhado com muito carinho pelo Chelsea. O Bruno Andrade, nosso amigo, também o André Hernan, muito parceiro nosso aqui do Gazeta Esportiva, eles deram a notícia de que o Chelsea estaria disposto a pagar aí 55 milhões de euros pelo Estevão, jogador de 17 anos, 30 milhões pela aquisição, mais 20 milhões aí de bônus, né? Se o cara atingir as metas, se o Estevão atingir essas metas, então aí daria quase mais de 300 milhões de reais pelo Estevão. Pelo que eu pude apurar com alguns contatinhos no Palmeiras, o Barcelona e o Chelsea já acompanham o Estevão há muito tempo. E o Lucas Passoli, que trabalha com a gente aí na redação do Gazeta Esportiva, fez uma apuração que muitos clubes europeus estão
de olho no Estevão. Apuração que eu tenho é que, inclusive, o Chelsea e o Barcelona vem fazendo aqueles scouts, né? As estatísticas do Estevão aí, ano a ano. Então, uma transferência dele para o Chelsea não seria nada impossível nesse momento. A aguardar. A gente sabe que um jogador novo, 17 anos, é muito difícil o Palmeiras segurar. Qualquer clube do Brasil, porque por mais rico que seja o clube, quando vem uma proposta lá da Europa, uma proposta tentadora, é muito difícil segurar. Ainda mais uma proposta aí na casa dos 50, 55 milhões de euros. A ver o que vai acontecer. A tendência é que hoje, aqui no Allianz Parque, o Estevão seja titular da equipe do Abel Ferreira. Vamos aguardar para ver também. Daqui a pouquinho eu trago aqui para vocês um provável Palmeiras. Eu devolvo para vocês aí nos nossos estúdios. Daqui a pouquinho a gente vai para uma outra posição para ver se a gente consegue bater um papinho com algum torcedor aqui nos arredores do Allianz Parque antes desse jogo super importante aí, a estreia do Verdão na Copa do Brasil 2024. Tá bom, Michele? Devolvo para vocês aí. A voz tá voltando, hein? Beijo grande. Tá ótimo, tá ótimo. É um novo José Paz, muito bem. E aí, o que temos a dizer sobre hoje? O Estevão, em primeiro lugar, ele já foi sondado ano passado, quando tinha 16 anos, e eu tive conhecimento de que nessa sondagem chegaram a especular algo em torno de 200 milhões, 250 milhões de reais. Nossa, tomara, né? Ele tinha só 16, agora acabou de completar 17. Uma proposta desse tamanho é parecida com a do Endrick, né? O Endrick foi quanto? 300? Ao todo vai dar uns 400 milhões com os bônus, etc e tal. Eu fiz a conta rápida aqui, 55 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais. Então o Palmeiras tem uns 3 ou 4 jogadores que somados dão a dívida do Corinthians, a dívida do São Paulo, a dívida do Santos. É difícil segurar mesmo. Então, boa noite, Michele, boa noite, Silvestre, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. É a realidade do futebol brasileiro, né? Lamentavelmente para nós é a realidade. A gente consegue usufruir muito pouco desses jovens valores que vão para a Europa ainda num processo de formação. Se você falar o Endrick, ele está em que processo? Ele está num processo já avançado, 72 milhões de euros. Mas obrigado, filho, querido mas não diretor. está maturado ainda, né? Tem muita coisa para aprender. 430 milhões de reais. Tem muita coisa para aprender. O Estevão, a mesma coisa. O Wesley jogou bem contra o Fluminense, já apareceu proposta. Ontem também já foi um pouquinho. Já vai embora. Mas a gente está falando do Palmeiras. Não, eu tô falando dos jovens, das jovens promessas do futebol brasileiro. Para você não tem que vender, Garrafa? Tem o Luiz Guilherme não tem como também, segurar, tá? Michele. Não tem como segurar. Tem o Luiz Guilherme do Não tem como Palmeiras segurar. também. Por quê? Porque é a realidade do futebol brasileiro. Talvez Palmeiras e Flamengo hoje são as equipes que estão mais estruturadas para isso. Até porque o Flamengo não tem muita revelação. O Flamengo é um comprador. Sim. O Palmeiras já tem uma linha diferente. O Palmeiras é um formador. Verdade. Né? Então, se ele é um formador e o mercado do formador leva os atletas muito jovens, o Palmeiras está dentro de uma realidade. E é isso. É triste para o torcedor, é triste para nós que gostamos do futebol, mas é a realidade. É a realidade. Olha lá, e ele rabisca, ele pedala, ele me lembra muito, já falei isso, vou repetir, me lembra o Robinho em começo de carreira. É um ponta rápido, driblador, arisco, corajoso. Eu temo por esse momento. Mas só uma coisa que é importante a gente ressaltar, é que ele só tem 17. É isso. Ou seja, tem que se o Palmeiras fez um negócio que deu certo com o Endrick, apesar dele ter ido embora, está para ir embora ainda muito jovem, rendeu 2 títulos, rendeu gols, etc. Dá para fazer algo parecido com esse menino Estevão, porque ele ainda tem mais uma temporada de futebol brasileiro. Isso é muito bom e é importante também que ele se prepare como o Endrick está se preparando ali, inclusive em questão de apoio da família. Não sei se foi o Palmeiras que deu essa estrutura, inclusive para ele estudar outra língua, tá preparando o Endrick, ele tá bem embasado assim para chegar no exterior. É importante que faça isso com o Estevão também. E quem entra em campo hoje também é o São Paulo contra o Águia de Marabá. Águia de Marabá. Se você não conhece tão bem esse adversário do Tricolor, fique de olho na reportagem preparada no Capricho para você. Teve muito torcedor do São Paulo aí que teve que dar um Google quando descobriu que o tricolor enfrentaria o Águia de Marabá da 4ª Divisão Nacional pela 3ª fase da Copa do Brasil. Com sede justamente na cidade de Marabá, no sudeste paraense, o Águia vai receber o São Paulo nessa quinta-feira, na capital Belém,
a 500 quilômetros de casa. O estádio do clube, o Zinho Oliveira, que tem capacidade para apenas 5.000 pessoas, não atende às exigências da CBF para um jogo dessa fase da Copa do Brasil e, por isso, o Águia levou a partida dessa quinta pro Mangueirão. Não é a melhor solução, em vista de todas as classificações nossa na Copa do Brasil foi aqui diante do nosso torcedor, mas esperamos fazer 2 grandes jogos, conseguir honrar bem. A grande esperança de gols do técnico Matal Sodré, de só 37 aninhos, tanto pro jogo lá no Mangueirão quanto pro duelo aqui no Morumbis, é o atacante Braga. O jogador é um dos artilheiros da Copa do Brasil desse ano, com 3 gols marcados. Primeiramente, agradecer a Deus por estar ajudando-nos com gol, assistência, mas meus companheiros vêm bastante forte também, trabalhando para que tudo dê certo para o Águia em 2024. O Águia tem voado bonito até aqui na Copa do Brasil. Muito obrigado, meu pai. Agora é esperar para ver se esse voo vai a lugares ainda mais altos na competição. Muito legal conhecer essas equipes, né? Que são. Eu gosto bastante. É um ingrediente da Copa do Brasil. É isso aí. É um ingrediente da Copa do Brasil, é muito legal, faz parte do torneio. E eu gosto assim, 2 jogos. Eu não gosto daquele formato lá atrás, quando tem um único jogo na casa do adversário, porque aí, independente de você fazer esse confronto do mais forte, do tradicional, com a equipe sem uma expressão tão grande como os principais clubes do país, mas você tira o equilíbrio. Se é uma competição de mata-mata, você não pode levar um time o time já chega jogando pelo empate na casa do adversário. Isso é uma tremenda sacanagem. Agora, nessa fase, é extremamente interessante. Corinthians foi a Natal, jogou em Natal. E foi duro o jogo, hein? Depois, o América vem pra cá. Dia 21 de O São maio. Paulo não vai jogar em Marabá, vai jogar em Belém. O jogo vai ser porque não dá em o Belém, estádio. lá no belíssimo estádio do Mangueirão. Saudade de Belém do Pará. Belém é demais. E o São Paulo vai a Belém, vai ser uma grande festa. Depois o Águia vem aqui, aí eu acho legal e é isso. Você viu a chegada do São Paulo? A torcida do São Paulo, ela é gigante no Brasil, né? Ela é a 3ª maior do país e no Nordeste e no Norte, ela chega em alguns momentos a se equiparar à do Flamengo. Mas assim, sem tirar o que você está falando, e você está coberto de razão, só vou acrescentar que o povo do Pará, ele é apaixonado pelo futebol. Né? Você não sabe, você não imagina o que é, ou deve imaginar o que é um Repá, é um Remo e Paysandu. É uma coisa de louco. Então, qualquer clube do Brasil que vai a Belém, ele é muito bem recebido. Sim, e o São Paulo vai jogar fora de casa, mas a torcida vai ser boa parte do São Paulo no Mangueirão lotado e o Águia vai fazer o jogo Estádio da vida Olímpico, dele. é sensacional o Mangueirão. Bom, sem Antônio Oliveira suspenso, o Corinthians foi até Natal para jogar contra o América pela Copa do Brasil. O Timão venceu, mas sofreu. Teve virada, né? Parabéns, Carlos Miguel. Foi bem. Vamos ver como foi a partida, vai. O Corinthians venceu o América de Natal na Arena das Dunas, mas não foi sem sofrimento não, viu? Pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, o time da casa começou melhor e saiu na frente. Marcos Ítalo chutou, a bola desviou em Norberto e morreu no fundo das redes. 1-0. O Timão pouco a pouco foi melhorando e chegou ao empate aos 29 minutos. O Wesley fez boa jogada pela lateral e achou Breno Bidon dentro da área. Um gol com selo do Terrão, o primeiro do meia entre os profissionais do Corinthians. Na reta final do primeiro tempo, o América voltou a ameaçar e foi aí que brilhou a estrela de Carlos Miguel. O substituto de Cássio fez boas defesas e garantiu o empate na etapa inicial. Na volta do intervalo foi a vez da trave ajudar depois desse chute aí de Wenderson. Aos 17, porém, não teve jeito. Matheus Bidu cobrou escanteio na medida e Kaká completou de cabeça.
5 minutos depois, o Mecão empatou com o Ferreira de cabeça também, mas o gol foi anulado por impedimento após checagem do VAR. Placar final, então, América 1, Corinthians 2. O Corinthians é bem servido de goleiros. Cássio, o maior ídolo da história do Corinthians, talvez. É um grande goleiro, um grande homem, um grande profissional, assim como o Miguel vem tendo a sua oportunidade, vem correspondendo. Foi importante a gente ter levado vantagem para São Paulo, mas o América é uma boa equipe, tem bons jogadores, tem jogadores com experiência de Série A, Série B. É um clube que vem se reestruturando, tem uma torcida apaixonada. Foi bacana demais o ambiente que foi criado aqui dentro do jogo, mas não tem nada decidido. A eliminatória vai ser decidida em São Paulo. Beleza. Bom, em primeiro lugar, ô Tonhão, todo respeito que você merece, tem que acabar com a farra de ser expulso, porque não dá mais para ouvir o Bruno Lazzaroni. Você é o técnico do Corinthians. Essa história de você ser expulso toda hora é horrorosa. Bom, o Corinthians se complicou com o meu Londrina, que é time da Série C. E ontem venceu por 2-1 um time da Série D, com todo respeito ao América. E quase foi empate. O VAR salvou o Corinthians. E aí tá todo mundo discutindo. Tá vendo? O VAR salvou o Corinthians? Salvou, porque ele anulou legalmente. O gol tava ilegal, né? O gol tava ilegal e o VAR acabou intervindo. Então ele salvou o Corinthians, porque senão o Corinthians ia empatar o jogo. Porque não conseguiu parar, foi pelo VAR, realmente havia um impedimento de milímetro. Agora é o seguinte, aí hoje eu vi muita gente falando, tá vendo? Você viu o Carlos Miguel? É isso aí, o Carlos... Gente... Ele foi bem realmente. Foi ótimo, é claro que foi. Com essa defesa do Corinthians, o goleiro vai ser sempre acionado. Então, achando que o Carlos Miguel vai fazer milagre todo dia, o problema do Corinthians passa muito distante de Carlos Miguel e Cássio. Parece que resolveu o problema. O Corinthians ganhou e o Carlos Miguel fechou o gol. Esse é o Corinthians. O Corinthians jogou com um time, com todo respeito ao América de Natal, um time da Série D. E o goleiro do Corinthians, que foi o Carlos Miguel, foi o melhor homem em campo. Sim. Então, abram o olho, essa é a verdade. Vocês, quando discutem Carlos Miguel e Cássio, o problema não é Carlos Miguel ou Cássio. Com essa defesa aí, já o Carlos Miguel vai começar a falhar. O problema do Corinthians está na linha. É tudo. Sabe o que é linha? Tudo, tá na linha? conjunto. Os 10 que jogam lá com os pés, é óbvio, né? Eu assino embaixo, Garrafa. O Cássio é o menor dos problemas. Pode ter falhado num jogo, mas quando que o Cássio deixou o Corinthians de verdade na mão? Enterrou o Corinthians num campeonato? Gente. Eu não lembro. Ele tomou um frango aí outro dia, reconheceu. Mas no Campeonato Brasileiro... Carlos Miguel foi espetacular ontem. Ajudou a salvar. O Carlos Miguel é um bom goleiro. Quando chamado... desempenha bem o papel dele, pode vir a ser o titular em breve. Com essa defesa já ele vai falhar, não tem jeito. Mas o problema do Corinthians, nem de longe, é o Cássio, na minha modesta, pequenininha opinião. Eles são apenas... Bom, o Corinthians lança daqui a pouquinho o novo uniforme para a temporada, mas o clube ferveu hoje com um outro assunto. O Thiago Salazar está no Parque São Jorge, que anda em ebulição, e traz para nós os detalhes da saída do Rubão da diretoria do clube. Salazar, o que aconteceu? Boa noite. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, exatamente o que você disse. A gente está na porta do Parque São Jorge. Aqui, logo depois do Gazeta Esportiva, a nossa equipe vai lá para dentro, porque a partir das 19h10, não por acaso, né, 1910, a partir das 19h10, o Corinthians vai promover o evento de lançamento dos seus novos uniformes, né? Camisa 1, camisa 2, uma camisa branca em degradê, uma camisa toda preta, inclusive com o símbolo preto, enfim, a gente vai mostrar tudo isso com detalhes para vocês num VTzinho que eu vou preparar para o Gazeta Esportiva de amanhã. Mas o que todo mundo quer saber é a notícia que aconteceu, que foi confirmada agora há pouco, né? Alguns minutinhos antes da gente entrar aqui ao vivo, o Corinthians, em nota oficial, confirmou a saída do Rubens Gomes, do Rubão, do cargo de diretor de futebol. Portanto, Rubão não é mais o diretor de futebol do Corinthians e o cargo, por enquanto, não tem um substituto, né? A gente já trouxe a informação de algumas negociações nos bastidores. O Fran, que é ligado à chapa dos vitalícios, ele era um dos candidatos. Parece que nesse momento, por causa de toda essa confusão, está se afastando. Vamos ver qual que vai ser o próximo passo do Augusto Melo nesse sentido. Inclusive, se ele estiver aqui no evento, obviamente, a gente irá questioná-lo. Fui atrás de informações, de bastidores, de detalhes que eu posso passar para vocês. Lembrando, isso não é nada oficial, isso é informação de apuração nossa daqui. O Augusto Melo ligou para o Rubão. O Rubão já não gostou disso, porque a conversa não foi pessoalmente, foi por telefone, tá? E o Augusto Melo pediu o cargo para o Rubão.
Ele queria que o Rubão deixasse o cargo de uma maneira mais tranquila para todo mundo, na opinião do Augusto Melo, e o Rubão não concordou. A informação que eu tenho é que o Rubão respondeu ao Augusto Melo: olha, se você quer o meu cargo, tome você a atitude, emita aí uma nota oficial, só que explique por que eu estou saindo do cargo, por que você quer me tirar do cargo. E o que eu soube é que o Rubão prometeu para o Augusto que ele vai explicar. O Rubão promete explicar os motivos dessa saída dele. A gente vai ter que aguardar, ver os próximos desdobramentos, capítulos, entrevistá-los, enfim. Mas o que eu soube é que a conversa foi por telefone, não foi nada amistosa, pelo contrário, bastante áspera, como me disseram, bastante dura. E, a princípio, Augusto Melo pediu o cargo para o Rubão. O Rubão negou e avisou Augusto Melo: se quiser, você que tome atitude. E aí o Augusto Melo, então, pressionado demais, a gente tem relatado aqui diariamente o andamento dessa situação, pressionado demais, com um clima insustentável, já com muita gente dentro do CT reclamando da interferência desse clima no time de futebol, porque lá no CT, como me disseram, os jogadores não sabem com quem tratar. Fala com o diretor, fala com o executivo, fala com o presidente, porque os três não se falam. Que olha a situação do departamento de futebol do Corinthians. Mas nesse momento, o que temos é isso: uma ligação dura, áspera, e o Augusto Melo, enfim, tomou uma atitude, mudou alguma coisa, prometeu que ia fazer mudanças. Primeira mudança, então, veio com um atraso aí de mais de uma semana, mas o Rubão não é mais diretor de futebol do Corinthians. Michele. Salazar, segura aí que olha essa notícia, bomba no Corinthians. Pum, ali embaixo, ó. Põe ali embaixo. Fala, Garrafa. Só para esclarecer com o Salazar, há pouco, Salazar, só para tirar uma dúvida minha aqui. Não, Salazar, fica aí, Salazar. Vamos ver se o Salazar puder ficar. Ok. Isso. Ô, Salazar, quando você falou há pouco que os três não se conversam, então o Fabinho também, ou eu entendi errado. Mas você falou, os três não se falam, não sei com quem. O Fabinho não fala com o Rubão, que não fala com o Augusto. Como é que é isso? Ou, tipo, Que delícia. Como é que era essa relação aí dos três, então, uma por equipe gentileza? boa, bem entrosada. A situação era a seguinte: o Rubão não falava jamais nem com o Fabinho, nem com o Augusto. O Augusto não falava mais com o Rubão, e a informação que eu tenho é que a conversa com o Fabinho também não é das melhores. E aí não é nem muito por causa de desavença, mas é por incompatibilidade de algumas ideias. Às vezes o Fabinho quer implementar alguma coisa, existe uma resistência. E muito se fala, para mim também, sobre a personalidade. Fabinho é um cara de poucas palavras, duro. Lembra que eu comentava? O Rubão já é um cara que o pessoal chama um cara mais chucro. O Augusto Melo também é um cara de falar rápido ali, tentar jogar as ideias, não tem muito diálogo. E aí a informação que chegava pra gente era essa, que havia um ruído muito grande ali. Alguns não se falavam e quem se falava também não tinha ali das melhores relações. O papo, o diálogo nunca foi dos melhores nesse sentido, Garrafa. Assim, é uma confusão. Que, assim, com 4 meses, né? 4 meses, abril, maio, praticamente agora 5 meses de uma diretoria que chega, já mandar embora o diretor de futebol, que foi o braço direito e esquerdo do Augusto durante toda a campanha, né? A gente sabe que o Rubão sempre foi muito espontâneo, né? Isso é a característica Ele é do Rubão. mesmo. É a cara do Corinthians. O Rubão é a cara do Corinthians. Ele fala o que pensa e tal. O apaixonado pelo Corinthians. Às vezes ele fala coisa que não deve e tal, e aí volta atrás e faz parte. Esse é o jeito do Rubão. Mas não é por mal. Já o Fabinho, pelo que a gente viu, é mais introvertido. Mas e o Melo, não é o Melo que escolhe os profissionais? Será que o Melo não sabe quem é que ele está colocando para trabalhar no Corinthians? A conta vai na conta do presidente, para mim. Né? Porque o Melo falou aqui no debate, né, dos presidentes... dos presidenciáveis aí ao cargo de presidente do Corinthians, de que ele iria contratar os melhores, o que tinha de melhor no mercado. O Fabinho, com todo o respeito, ele pode se tornar um dos melhores executivos, mas não é. Ele era ainda o terceiro na escala lá do Flamengo, ele nunca tinha feito um trabalho. Sim. Então, o Augusto Melo é responsável por ter contratado o Fabinho, e se não está bom com o Fabinho, tem que trocar, tem que mudar a rota. Né? O Rubão, ele já sabia como era o Rubão. Porque o Rubão foi o cara que esteve lado a lado com o Augusto durante toda a campanha. Então o presidente... Viajaram junto para a Europa, né? Dividiram tantas coisas. Eu acho o Rubão esteve ao lado do presidente em todo momento. Agora, que sofrimento. E, Silvestre, chato isso também da pessoa ser mandada embora por telefone. Pô, um cara que foi teu companheiro ali, você pega e vai mandar por telefone. Eu acho horrível. Vamos esperar a confirmação. Aí o Salazar trouxe informações apuradas de bastidor, mas assim, o fato que eu posso
comentar com vocês aqui no Gazeta Esportiva e que vale também para outros clubes, para quase todos, se não todos. Que vontade, né, de ser cartola de futebol. Como é gostoso, como é sofrido, né? Nossa, mas é um sofrimento. O Augusto já está reclamando, pô, não durmo. Por que quis ser? Por que quis ser? Se não tá feliz, o André Sanches, quando foi preso, falou, pô, agora me acusam de ladrão. Entrou por quê? Ó, contém ironia. Bom, vamos voltar com o Salazar ou vamos para o Parque Allianz Parque? Vamos para o Salazar, né? Para a gente resumir essa situação. Salazar, pelo que você percebeu, você acha que o Rubão ficou muito chateado com essa história e foi pego de surpresa? Ou ele já estava esperando algo neste sentido? Ele já estava esperando algo nesse sentido. Não dá para falar que ele foi pego de surpresa, depois daquela entrevista do Augusto Melo em Bragança, então, né? Na verdade, ele estava se segurando muito por causa da questão política. Então, de surpresa, ele não foi pego, mas ele está bastante chateado. Ele está bastante incomodado. E a informação que eu tenho é que o Rubão vai continuar trabalhando muito aqui dentro, viu? Só que agora, muito provavelmente, como um fiscalizador da atual gestão. E olha o peso disso, de um cara que estava ali dentro. Porque a gente sabe, Michele, o Rubão em breve talvez deve confirmar isso, que pesou para a saída dele muita articulação política em volta do Augusto Melo. Diretores do Augusto Melo que não estavam se dando com o Rubão estava questionando, por exemplo, o contrato da Vai de Bet, depois das informações aqui da Gazeta Esportiva. Isso mexeu com diretores de outras áreas que não gostaram. Então tem tudo isso. O clima aqui promete ferver, ficar ainda mais difícil para o Augusto Melo depois dessa saída do Rubão. As contas do Duílio foram aprovadas aqui e ninguém do grupo do Augusto Melo apareceu para falar. E muita gente falou para mim, era o papel do Rubão. O Augusto perdeu o Rubão, olha aí a falta que ele está fazendo aqui nos bastidores. São 4, 5 meses de mandato, já caiu o diretor de comunicação, caiu o diretor de futebol, muita pressão para o diretor de marketing. E só um detalhe, um incômodo do Fabinho aqui dentro é que tudo tem que passar pelo Caio do Vale. Já falei sobre o Caio do Vale. Caio do Vale é um homem de confiança do Augusto, um amigo pessoal do Augusto que hoje trabalha na diretoria de futebol e não tem cargo nenhum. E tudo que o Fabinho faz tem que passar por este Caio do Vale. Já relatei isso aqui. Isso incomoda bastante o Fabinho para o trabalho dele como executivo de futebol. E o Fernando Alba, que é diretor adjunto de futebol, hoje é um dos cotados para ser promovido e assumir a diretoria no lugar do Rubão. Fernando Alba, tá certo? Verdade fritaram o Rubão lá no Coringão, é isso aí. Bom, a gente já comenta depois sobre isso. Vamos trazer agora o 4º capítulo da série de reportagens especiais sobre o grande ídolo Ayrton Senna. Hoje você vai saber como que o instituto que leva o nome do tricampeão mantém o legado e a memória dele sempre presente. Um capacete aqui, uma luva a colar, uma McLaren histórica e várias homenagens. Mas um dos grandes patrimônios de um dos maiores atletas do Brasil é o instituto que leva o seu nome. Andando aqui pelo Instituto, a gente tem acesso a diversas memórias, sejam elas relacionadas ao Ayrton atleta, sejam elas relacionadas ao Ayrton pessoa. Agora, em 2024, completam-se 30 anos da morte do piloto. 30 anos também de um legado que ele deixou tanto no esporte quanto na educação. O Instituto Ayrton Senna, na verdade, é uma das expressões mais especiais do que a gente fez como família. Na verdade, o que aconteceu foi que um pouquinho antes do acidente, ele entrou em contato com a minha mãe porque o Ayrton, assim, a pessoa que ele era, né, o becão, vamos dizer assim, né, fora das pistas, era uma pessoa que sempre foi muito generosa. Só que ele foi percebendo a importância que ele tinha para o Brasil, né, para o legado dele e a responsabilidade que ele tinha. E ele conversou com a minha mãe na época e falou assim, eu queria fazer alguma coisa pelas crianças do Brasil. Eu quero ajudar, mas eu quero ajudar de uma forma organizada, com impacto, e eu quero fazer alguma coisa pelas crianças. Eu queria que você me ajudasse a pensar no que a gente pode fazer para transformar o Brasil num lugar melhor,
especialmente através das crianças. A mãe da Lalali, Viviane, é especializada em psicologia infantil. E uma reunião foi pensada para um futuro próximo que acabou não acontecendo. E eu me lembro que naquela mesma semana estava todo mundo muito chocado, muito passado com o que tinha acontecido. A primeira decisão que a família tomou foi criar um instituto para honrar o pedido que ele tinha. Então, acho que foi a primeira forma de lidar com o luto, de honrar um pedido que era dele e de trazer os valores que ele tinha para as próximas gerações. Viviane largou tudo e se focou nesta missão, na qual trabalha desde então junto com praticamente toda a família. A sede do projeto está na cidade de São Paulo, em 3 andares de um prédio comercial nada usual. Então, nós somos em 3 andares. Esse aqui é o 14º, que é o Instituto Ayrton Senna oficial. Tudo aqui é sobre o Instituto Ayrton Senna, onde o Instituto acontece, né? E aí as missões, os trabalhos, os projetos são desenvolvidos para o Brasil todo, distribuídos, vamos dizer assim. Aí a gente tem o 15º, que é o lugar onde fica a Senna Brands. A gente tem lá as coisas da marca relacionadas ao legado do Ayrton. Ainda tem algum uso do Instituto. Lá onde a gente tem a McLaren que ele usou, enfim, os pontos mais atraentes assim, para quem vem visitar, né? A missão do Instituto sempre foi na área de educação, porque a gente entendeu que era uma coisa estratégica de mudança de status. E a segunda decisão estratégica foi que o Instituto atenderia em escala. Porque o problema do Brasil é tão grande que por mais que você atenda muito bem lá 100 crianças, que você consiga fazer o melhor, não vai ter um impacto na escala. Isso era uma coisa que incomodava muito a Viviane. Então, o que ela pensou? Como que eu posso atender o maior número de pessoas possível, mas com qualidade? Então, foi uma forma estratégica de pensar. Assim, em vez de eu construir cada uma das escolas e atender cada uma das crianças diretamente, eu vou trabalhar em parceria com os órgãos públicos, sem dinheiro público, com dinheiro privado, mas eu vou atender a população que é atendida pelo governo, né, pelas prefeituras. E eu vou treinar os professores, porque aí os professores vão conseguir ter esse spread, né, essa divisão de conseguir ter cada vez mais crianças. E uma vez que você treina, que você desenvolve a capacidade nos professores, você impacta aquelas crianças e todas as outras que forem atendidas por aquele professor para sempre. Então, os programas são feitos como se fossem vacinas e tecnologias de ensino. Com isso, mais de 36 milhões de atendimentos foram realizados em mais de 3 mil municípios nas últimas 3 décadas. Um verdadeiro legado. Dentro de você existe uma força que te empurra para frente, te joga pro alto e abre um horizonte que é só seu. Essa força, alguns chamam de sonho, instinto, talento, vocação, frio na barriga. Eu chamo de verdade. Essa força não importa como você chama, mas como você busca. E se inspira todo dia para ser a melhor versão. Exemplo, muito exemplo. Ontem eu fiz os meus filhos assistirem, meu marido fez meus filhos assistirem o filme do Ayrton Senna. É incrível, um documentário, né, que tem sobre ele, que é de 2011. Maravilhoso. Vamos voltar para o Allianz Parque? Falar mais um pouquinho com o José Paes? Ô Zé, a curiosidade do pessoal é sobre a provável escalação do Palmeiras. Tem alguma pista de quem pode entrar em campo? Bora lá, Michele, bora falar de um provável Palmeiras que entra em campo daqui a pouquinho aqui no Allianz Parque, então, para pegar o Botafogo de Ribeirão Preto, aí pela 3ª fase da Copa do Brasil. Coloca na tela aí pra gente, Luiz Ricardo Fini, o nosso diretor. Palmeiras, como eu disse na minha primeira entrada, deve ter um time bastante modificado, então vamos lá. O Everton no gol, Mike na direita, e ali no miolo de zaga, o Luan com o Murilo e o Vanderlan completando o setor do lado esquerdo, aí Aníbal Moreno, Richard Rios e Luiz Guilherme. Lá na frente, muito provavelmente, teremos então o Estevão, o Rony e o Flaco Lopes, o provável Verdão daqui a pouquinho aqui no Allianz Parque. E eu vou pedir para o Márcio Luiz Gabriel mostrar para vocês, eu estou bem em frente aqui, ó.
a loja oficial do Palmeiras no Allianz Parque, sempre em dia de jogo bastante movimentada, a galera fazendo aquela comprinha, comprando o seu produto do Palmeiras, comprando uma camisa, um agasalho, aquela coisa toda. E ali, viu, Michele, o Márcio vai mostrar pra você, cuidado aí, ó. Meu Deus do céu, não vai cair aí não, homem. Ele vai mostrar pra vocês, olha só, a rua já foi fechada por aqui. Já foi fechada, então não passa mais carros, as grades já estão sendo colocadas ali próximas à entrada da imprensa. Então o clima já é de jogo, a torcida vai chegando aos pouquinhos aqui no Allianz Parque. Agora já está em bom número aqui o torcedor do Palmeiras. A expectativa é de um grande jogo, a expectativa é de que o Palmeiras então faça uma grande partida diante do Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time da Série B, vem de 2 empates, e é importante a gente dizer que o jogo da volta acontece lá em Ribeirão Preto no dia 23 deste mês. Então o Palmeiras joga o seu primeiro jogo aqui no Allianz e decide a sua vida na Copa do Brasil, fora de casa, bem diferente aí então do São Paulo, por exemplo, e também do Corinthians. Eu devolvo para vocês, os torcedores vão chegando, deixa eu ver se tem alguém passando por aqui. Por enquanto o pessoal tá muito tranquilo ainda, ninguém tomou aquele suco de melancia, tá todo mundo muito tranquilo. Eu devolvo para vocês e fico à disposição aqui pra gente falar do Verdão, se vocês quiserem, no Gazeta Esportiva, tá bom, Michele? Muito obrigada, José Paz. O que foi, Ale? Nossa, que intimada, né, O que foi? O que foi, O que é que você tá reclamando? Eu sempre reclamo de um monte de coisa, né? Não, mas aí que você tava... Eu tô meio chateado com a torcida do Palmeiras, que não tá mais marcando presença em massa, né? Lá em Barueri tem o problema do estádio, da distância... Só tem comparado boleto com a pra pagar, base filho. e tal. Eu ia chegar... Mas, durante a semana, viu? Não, tudo bem. Você acorda que óbvio, horas? Que horas você acorda? É óbvio. Eu acordo 6h30, levo minha filha na escola e depois eu volto pra Pensa que todo mundo dormir. tem essa vida boa igual Não a é sua. todo dia que você leva lá na escola. Não, 2 vezes por semana, porque eu Então, sou imagina separado, quem acorda né? todo dia, às 5h50. Tá bom. Tá. O que tem a ver uma coisa com a outra, acordar cedo, com ir Pô, no porque campo? cansa, Silvestre. Tu vai dormir cedo. Vai, continua. Não, agora também. Eu não consigo. Eu vou falar sério, eles vêm com esse papinho, velho. Mas estamos falando sério. Não é verdade? Não, a torcida do Palmeiras, ela não tá lotando mais o Allianz Parque, né? Eu sei que o ingresso tá caro e tá caro mesmo, mas mesmo assim tem público para encher o estádio e não tá mais enchendo. Colocado isso, vamos falar do time. Jogo convidativo para o Abel Ferreira dar uma relaxada e uma descansada em alguns jogadores que estavam precisando. Quem? Provavelmente o Veiga não vai jogar, e sim o Luiz Guilherme, né? O Endrick deve dar uma descansada, tá lá o Estevão, o Rony entrando no time. Então, alguns jogadores estavam muito cansados, o próprio Abel reconheceu que estava exagerando na questão do Veiga. Então, é o jogo perfeito para dar uma relaxada, tal, recuperar alguns jogadores, mas eu não acho que ele vai colocar o time totalmente reserva, não. Por exemplo, essa escalação tem vários titulares, né? Você tem ali Luan, Murilo, próprio Mike, o Richard Rios e o Aníbal, os 2 volantes. Vamos ver. Eu duvido que ele coloque o time em reserva, mas que ele vai poupar algumas peças, vai, porque o jogo contra o Botafogo é um jogo, teoricamente, ganhável para o Palmeiras, né? O Botafogo deu uma dorzinha de cabeça aí no Campeonato Paulista, lá em Barueri, perdeu só por 1-0, mas é o jogo pro Palmeiras dar uma descansada em algum jogo. Não crava. Eu não tô cravando. Calma, Valente. Calma, Valente. Tem que ter uma paciência pra Um te abraço aguentar. pro nosso Leandro Guerreiro. Esse Calma Valente é dele. Eu vou dobrar uma folhinha. Calma, Valente. O cara tá respirar muito folgado e fundo. fala, calma, Valente. Calma, não é assim. Esse Calma Valente é muito bom. Vai. Bom, e o São Paulo? São Paulo está escalado também vai para o jogo comentar, de hoje Rafa? contra o Águia de Marabá. Olha só, Jandrei no gol, Moreira, Diego Costa, Ferrarese e Patrick complementam a defesa, Nestor e Luiz Gustavo no meio, Valente, Eric Galopo, Michel Araújo e Juan finalizam a escalação. Tricolor todo reserva, hein? Que é isso? Eu fico pensando como é que tá a cabeça do Zubeldia, Eu ia falar, calma, Valente. Calma, Valente. Tá vindo tão bem. Porque assim, por ele quê? acabou de chegar, não tem tempo para treinar, é jogo em cima de jogo. Aí ele tem que montar um time para tentar descansar o outro, mas ele não conhece todo o elenco, não viu os jogadores dentro de campo. Nossa. Então é tudo muito complicado e isso, Silvestre, se reflete sim dentro de campo. Não tenta me trazer pra dentro do seu comentário, não. Vai, comenta aí, vai. É isso que eu acho. Se você discorda, fica à vontade. Não, nem concordo, nem discordo. Fala aí o que você pensa, cara. Fica à vontade. Não, eu falei o que eu penso. E já não é o caso do São Paulo, né? Não vai poupar porque precisa, porque também tem muita gente machucada e vai jogar com o time em reserva. Mas olha esse time do São Paulo aí no papel, é pra ganhar do Águia, né?
Convenhamos. Você viu o Flamengo com o Manaus, né? Teve com o Amazonas, dificuldade, né? também. Eu não Amazonas. tenho dúvida que vai ter dificuldade, mas, pô, Olha, a não sei qualidade, não, gente. né? Não sei não. Assim, Se comparado ao adversário. Tudo é um pouco mais complicado, não é fácil. Para o Zubeldia é mais ainda, Michele. É mais ainda, é natural. Ele tá sendo... Esse campinho que a gente tá colocando aqui, o Zubeldia coloca para os jogadores. Aí ele puxa lá o cara para cá, ó, você vem para cá um pouquinho, por favor. Tá, você ajuda aqui. Será que ele faz aquilo dos quadradinhos? Ó, você não sai do quadradinho? Isso aí é treinamento mais para base, né? O aqui detalhe... só pode passar, daqui para frente pode chutar. O detalhe é que ele não consegue trabalhar com os jogadores no campo. Ok, isso estava no pacote, ele já sabia. Mas isso é um problema real. E aí a cobrança tem que também, eu não estou dizendo que tem que passar pano, mas a gente tem que entender isso. A gente tem que entender, ele não está tendo tempo nenhum para treinar. Até o goleiro vai Por isso que tem que chegar para o jogador de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, contra times menores, com menos grana. O jogador tem que assumir essa responsabilidade, né? Mas hoje não. Sabe, os caras tinham que assumir, bater no peito, não é humilhar o adversário, não é isso, é impor em campo o respeito e a diferença, porque existe uma diferença financeira que ela é também uma diferença técnica, ela deveria ser demonstrada dentro de campo, né? Então, às vezes os caras entram em campo respeitando demais o adversário, tem que impor o respeito e resolver o jogo, pô. Salazar, chega mais, amigão. Você comentou o seguinte aqui, quando você falou sobre o Rubão. Eu não deixei passar, não. Que tinham outros dirigentes incomodados com o ex-diretor de futebol. Quem é que estava incomodado com o Rubão? Olha só, Michele, para o pessoal entender, a relação do Augusto Melo com o Rubão começou a ficar estranha quando, para o Augusto Melo, o Rubão foi o responsável por alguns equívocos naquelas situações do Veríssimo, do Matias Rojas, do Mateuzinho. Quando deu todos aqueles tripocós, muita gente responsabilizou o Rubão e o Augusto Melo assumiu a bronca. Isso é o que se falava aqui nos bastidores, tá? Só que o Rubão, pressionado, também começou a questionar. Como, por exemplo, eu citei aqui contratos da Vai de Bet, o contrato com a empresa de colchões, e aí mexeu com o diretor de marketing, Sérgio Moura, e com o diretor administrativo, Marcelo Mariano, conhecido como Marcelinho. Nesse momento aqui no Corinthians, nos bastidores, Sérgio Moura e Marcelinho são, na verdade, os dirigentes mais próximos do Augusto e que viraram desafetos do Rubão. E eles também tiveram peso importante nessa demissão do Rubão. Só que o Rubão também tem muita gente que está lá por causa dele, ou por intermédio, ou por ali articulação política na época de campanha, e pessoas importantes. O Fernando Alba, que pode inclusive substituí-lo, é o diretor de futebol adjunto. O Armando Mendonça é vice-presidente do Corinthians. O Rosala Santoro é diretor de futebol, diretor financeiro do Corinthians. Esses três, por exemplo, eles fazem parte da chapa 82. Todos são da mesma chapa, e essa chapa entrou em apoio ao Augusto por causa da articulação com o Rubão. Existe até gente que diz que, olha, pode ter uma debandada. Nos próximos 2 meses, pode ser que outros dirigentes peçam para sair por perceber ali a falta de apoio e a maneira como tudo está sendo conduzido pelo Augusto Melo. Portanto, essa demissão do Augusto Melo, a demissão do Rubão feita pelo Augusto Melo, muito provavelmente vai trazer desdobramentos ainda nos próximos dias, semanas e meses, porque acredito eu, pelo que sei aqui, que ela vai mexer demais com os bastidores do clube e o Augusto Melo pode acabar ficando mais isolado do que está. Uma coisa, eu acho que quando você tem respeito pela pessoa, você tem uma história ali com a pessoa, viajou junto, foram para a Europa até onde eu sei e tudo mais. Gente, você tem que ter a decência de sentar e conversar, olhar no olho e, se for o caso, demitir. Não é algo legal demitir, mas tem que sentar e conversar, né? Ali, porque por telefone, já mandou alguém embora por telefone? Não, nem eu nunca exerci nenhum cargo que tivesse Você era subordinados. síndico? Você nunca mandou algum inquilino embora? Não mandei. Não, tô brincando. Não mandei, ele pediu a conta. Calma. Então, porque você teve coisa ali. Síndico não manda embora. Síndico pode mandar o funcionário do condomínio. O funcionário do condomínio. Você já mandou alguém embora do condomínio? Não mandei, não sou mais síndico. Deixa eu aproveitar para a gente não fugir. Chama o síndico. Michele, deixa eu aproveitar o Salazar. O Salazar, na primeira entrada,
ele trouxe a informação de que agora, obviamente, o Rubão vai ser um fiscalizador dessa gestão. Tá? Então, teoricamente, ele vai ser uma oposição. A pergunta que eu te faço, Salazar, o Rubão, ele pode montar um novo grupo de oposição, ele pode se juntar à oposição do André Sanches, enfim, que caminho, como o Rubão, você imagina e você tem informação, ele deve fazer essa fiscalização e, consequentemente, essa oposição ao presidente Augusto Melo? Olha só, Garrafa, o Rubão, eu não acredito que ele vai se unir a um outro grupo político. O Rubão tem os pares dele já, ele tem o grupo dele ali, aqui nos bastidores. O que eu sei, e isso é informação, é de que ele pode acabar compactuando com ideias da oposição na hora de fiscalizar e cobrar. Por exemplo, o André Sanches, com alguns aliados, entregou um requerimento ao Conselho Deliberativo solicitando a presença ali do Augusto Melo e querem até que o Sérgio Moro apareça para explicar o contrato com a Vaidbet. O Rubão não necessariamente irá para o grupo do André Sanches, isso não vai acontecer. Mas ele pode encampar essa ideia, ele pode ir lá e assinar, ele pode também falar com os pares políticos dele para fazer a pressão no mesmo sentido. É isso que deve acontecer. Só que, nesse sentido, o Rubão tem um peso muito importante nos bastidores. Rubão é um grande articulador, tem muitos apoiadores aqui no Parque São Jorge e sabe tudo o que aconteceu nessa gestão. Então, ele do lado de cá, independentemente do grupo, indo para cima dessa fiscalização, desses contratos, questionando, é um problema para o Augusto Melo. Não. Não? Fala, Garrafa. Não, posso falar 10 segundinhos Ou só? seja, ele tem muita coisa para falar, o Rubão. O Rubão parece que vai abrir o cofre. O Rubão vai abrir o cofre, sabe aonde? Aqui, no Mesa Redonda, domingo. Ele já está comprometido e estará aqui na sua bancada, Osmar Garrafa. Na nossa bancada, com o nosso time, a gente vai desvendar tudo o que está acontecendo. Vamos ouvir o que realmente o Rubão tem para falar. É isso aí. A política do Corinthians e as últimas gestões do Corinthians, de anos para cá, não estão à altura da grandeza desse time, que é espetacular, que tem uma camisa pesadíssima, uma história maravilhosa, né, e uma torcida incrível. Infelizmente, vocês, dirigentes, deixaram o Corinthians na mão. Antes de encerrar o Gazeta Esportiva, último recado, assunto importante. Na semana que vem, aula aberta para pós-graduação em jornalismo esportivo, que eu vou ministrar ao lado de Thiago Salazar e Alexandre Silvestre. Os dois vão contar como que foi a cobertura na Copa do Mundo do Catar, lá no Catar, para a TV Gazeta, 7 da noite, no dia 7 de maio. Tem que se inscrever, é gratuito, tá certo? O link tá ali, ó, no QR Code ou também no post que a gente está fazendo nas nossas redes sociais. Jornal da Gazeta na sequência.